Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e no nosso estudo anterior, nós encerramos, então, o primeiro capítulo do Gênesis. Vamos agora para o segundo capítulo do Gênesis. Então, começa assim, capítulo 2, versículo 1. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus terminou todo o seu trabalho. E no sétimo dia, ele descansou de todo o seu trabalho. Deus, então, abençoou e santificou o sétimo dia, porque foi nesse dia que Deus descansou de todo o seu trabalho como Criador. Essa é a história da criação do céu e da terra. Vejamos, Deus não descansa nessa acepção de termos que nós estamos lendo aqui na Bíblia. Não há esse descanso de parar de fazer nada. Mas o que se pode entender disso, desse descanso, é assim, então foi tudo feito, agora vamos manter. A obra está concluída, agora é a manutenção da obra. É o que nós às vezes não sabemos fazer. Nós fazemos um trabalho, fazemos, e depois a gente não consegue manter o trabalho. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, que é o caso do namoro. A pessoa namora, constrói todo um sonho, compra os móveis, faz uma casa, ou compra uma casa, ou aluga, põe tudo lá dentro e tal, faz toda aquela festa, todos aqueles ciclos naturais que antecedem o grande momento da união perante a sociedade, e depois ele não mantém. Às vezes não consegue manter, porque vem as dificuldades, vem o dia a dia. Então, que esse descanso de Deus é isso, agora vamos manter a criação. Imagina se Deus tivesse feito o planeta, se Jesus tivesse construído aqui sobre os auspícios de Deus, e de repente agora está pronto, vocês se virem por aí que eu estou indo embora. Não. Agora vem a manutenção. Então, às vezes eu fico me perguntando, sabe, prezados amigos e amigas, o que é melhor, fazer ou manter? Eu penso que é manter. Porque o fazer é uma expectativa. Vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Aí você consegue. E agora? Como é que eu vou manter a minha criação? Então esse é o descanso que a gente vê na Bíblia. É o descanso do fazer para a ação do manter. Daí que nós vamos observar que o trabalho da manutenção ele é tão extraordinário quanto o da criação. Nós temos o sétimo dia hoje, que nós chamamos de domingo. O domingo vem da palavra latina domino, que é o dia do Senhor. Então, nesse dia, ou seja, o sétimo dia, o dia do domingo, tem culturas que fazem no sábado, enfim, não vamos entrar nesse assunto, mas nesse dia nós vamos ver o que nós fizemos durante a semana. Antigamente, não sei se ainda hoje isso é muito corrente, mas as famílias se reuniam para um grande almoço. A mamãe fazia aquele almoço gostoso, que agradava a todos. E ali os irmãos, as esposas, os esposos, os filhos, netos, se reuniam em torno da mesa. E havia casos assim interessantes de que o grande anfitrião, o grande pai, o grande chefe, conversava com os filhos, quem está precisando de alguma coisa, para que o outro ajude, para que a família se reúna, para que a família se proteja, se alicerce e cumpra seus objetivos. Então esse é o dia do Senhor. É o dia de pararmos para refletirmos. Muitas vezes nós temos um dia mais tranquilo, sem aquela faina complexa dos outros dias, mas é um dia para reflexões. Será que nós fazemos isso do nosso sétimo dia, do nosso domingo, no dia do Senhor? Não são coisas para nós pensarmos. Eu fico analisando aqui comigo, sabe? O que será o domingo no mundo de regeneração? Como é que ele será vivido?
será que ele vai ter diferenças dos outros dias? Ou vai ser um dia muito especial relacionado a Deus, a Jesus? Vamos pensar nisso, né, meus amigos? Porque não é à toa que diz aqui na Bíblia que Deus descansou no 7º dia. E como é tudo muito simbólico, fica aberto aí às opiniões. Vamos colocar aqui um texto do Emmanuel, que ele diz o seguinte: o verbo na criação terrestre. Também está no livro A Caminho da Luz. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E quando serenarem os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços limitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podiam-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados todos os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Então, meus amigos, temos que ser muito gratos a Jesus, porque foi ele que promoveu tudo isso. Claro que cumprindo as determinações de Deus como Filho, como Cristo, criatura de Deus, mas ele sabe fazer. E às vezes a gente vê pessoas brincando com o nome de Jesus. Vamos dar continuidade então aqui no capítulo 2 do Gênesis. A humanidade é o centro da criação, né? Versículo 40. Quando Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então Deus modelou o homem com a argila do sol, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Tem uma ideia de que o homem também é chamado de Adamá, que significa terra vermelha, que significa fruto da terra. Então isso aqui é um símbolo, ou seja, Deus, através da situação atmosférica e climática do planeta, fez com que o homem modelasse o seu perispírito próprio para viver aqui na Terra. Então, se nós vamos para Marte, nós temos que dar uma ajeitada no perispírito para viver em Marte. Ou então a gente vai ter que botar aquelas situações lá de massa de equipamentos, de uniformes que a NASA cria para que as pessoas possam ir num planeta com gravidade diferente. Então, nós estamos aqui no planeta Terra porque o nosso perispírito foi moldado para estar aqui. Então, esse é o sopro da vida que Deus deu para que o homem vivesse aqui. Imagina se nós vamos aí numa região da galáxia, onde tem lá um planeta que está passando esse período inicial aqui que a Terra viveu. Isso está acontecendo o tempo todo, né? Porque o tempo todo Deus cria e precisa de planetas para que os seus filhos possam crescer, possam evoluir, saindo lá dos seus primarismos. Então imagina se nós vamos num planeta desse, nós temos que chegar lá e ter o sopro daquele planeta. Como é que é o perispírito ideal para viver lá? Isso é muito importante sabermos, porque Deus não repete nada, nada. Não tem planeta igual ao outro. Nós temos aqui no nosso planeta essas frutas deliciosas que nós temos, laranja, maçã, pera, banana.
Mas será que num outro planeta, igualzinho à Terra, com as mesmas identificações, com as mesmas necessidades criadas para os mesmos fins, será que teremos laranja, maçã, banana, pera, ou teremos outras frutas que a gente nem imagina? Isto é a multidiversidade de Deus, minha gente. É isso que nós temos que pensar. E vamos continuando aqui. Capítulo 2, versículo 8. Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas e boas de ver e comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Um raio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividiu em 4 braços. O primeiro chama-se Fison, é aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro. E o outro dessa terra, e o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o bodélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gênon. Ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates. Aqui a formação do tal Jardim do Éden, que muitos acham que não existiu, que foi uma figura de linguagem, mas que está regado por quatro rios. Hoje nós temos ainda em evidência o Tigres e o Eufrates, mas dizem que esses outros rios também existiram. Existem estudos bem profundos a respeito, que nós não vamos entrar em detalhes aqui. Basta fazer uma pesquisa dos 4 rios lá do Jardim do Éden, que seria o lugar primitivo ou primordial para que o homem vivesse. Nós podemos imaginar esse Jardim do Éden como a terra pronta, com todas as suas necessidades preenchidas para que o homem vivesse nela. Então, o Jardim do Éden ele pode existir aqui no Brasil, pode existir lá na Argentina, no Uruguai, em todos os países da Europa, da Ásia, da África, porque é o lugar ideal para o homem florescer, para que as plantas floresçam. Então esse Jardim do Éden ele se multiplica, porque na verdade o mundo todo é um Jardim do Éden, onde nós vamos encontrar recursos para crescermos juntos. Está vendo? A gente tem que deslocar um pouquinho do texto para começar a entender tudo isso. Senão eu fico preso. Mas onde está o Jardim do Éden? É o que nós vemos hoje, antropologia, arqueologia, buscando esse tal Jardim do Éden. E aí começam a discutir que ele estava na região tal, perto de não sei onde. E cada um fala uma coisa. Tem gente que afirma que aconteceu ali mesmo. Mas vamos pensar, vamos deslocar um pouquinho disso. Olha, o Jardim do Éden pode estar aí no terreiro da sua casa, desde que você tenha por esse terreiro um cuidado muito especial, que você consiga, em estando nele, sentir a presença de Deus. Então, o Jardim do Éden é quando você sente a presença de Deus. Isso é o Jardim do Éden. E você pode viver o Jardim do Éden dentro de você, desde que você queira viver com Deus. É como se o self fosse colocado numa região da alma, ou a alma em si, em que tudo gira em torno de Deus. Então o Jardim do Éden é esse. É quando eu vivo em Deus, quando eu sou cercado pelas maravilhas de Deus. E aí vai colocar as 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então são interessantes, esses estudos são interessantes, nós vamos aprofundar um pouquinho nisso no nosso próximo encontro. Mas tudo é muito interessante, ou seja, você está num local onde tem potências. Potências para te elevar a outra categoria dos espíritos. Mas você tem grandes potências também no meio dessas potências. E essa árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, significam 2 potências muito grandes. E você vai optar qual a potência que você quer. Vejam que coisa interessante que é estudar tudo isso. Vamos caminhando, né? Vamos caminhando, vamos buscando
essa interação maior com a espiritualidade. Porque você pode fazer uma outra interpretação do Jardim do Éden. E a sua interpretação com certeza será tão válida. Porque depende de alma. Nós somos singularidades com Deus. E cada um tem a sua interpretação. Amigos, eu estou ficando por aqui hoje. Muito agradecido a você pela sua presença nos nossos estudos, me colocando à disposição de você ou de vocês para qualquer outro comentário. E se você tiver que acrescentar alguma coisa, por favor, acrescente. É isso que vale, é isso que é importante. Fique com Jesus.